paisagem do início do século XX, especialmente nos campos de batalha da Grande Guerra, era um testemunho brutal da capacidade humana para a destruição e, paradoxalmente, para a resiliência. Em meio à lama, ao arame farpado e ao constante ribombar da artilharia, a vida dos soldados era uma existência precária, suspensa por um fio tênue entre a sobrevivência e a aniquilação. As trincheiras, que se estendiam por milhares de quilômetros através da Europa, não eram apenas linhas defensivas, eram ecossistemas de miséria, onde a higiene era uma quimera e a doença, uma companheira tão constante quanto a morte. A medicina da época, apesar dos avanços significativos no final do século XIX, estava despreparada para a escala e a natureza das lesões produzidas por armas de fogo de alta velocidade, estilhaços de granadas e os efeitos devastadores do gás mostarda. Os hospitais de campanha, muitas vezes improvisados em celeiros ou tendas, eram locais de desespero, onde o cheiro de antissépticos rudimentares se misturava ao odor pungente de carne em decomposição. A tecnologia militar havia superado em muito a capacidade médica de lidar com suas consequências. Fuzes que disparavam projéteis de alta velocidade criavam feridas profundas e complexas, arrastando fragmentos de uniforme, terra e bactérias para o interior do corpo. As granadas, por sua vez, dispersavam estilhaços irregulares que rasgavam a carne, deixando feridas abertas e contaminadas. O solo das trincheiras, saturado de matéria orgânica em decomposição, fezes humanas e animais, e os restos mortais de batalhas anteriores, era um caldo de cultura para micro-organismos patogênicos. Qualquer ferimento, por menor que fosse, carregava consigo a sentença de uma infecção quase inevitável. A ausência de antibióticos, que só seriam descobertos e amplamente utilizados décadas depois, significava que a luta contra a infecção era uma batalha travada com ferramentas limitadas e, muitas vezes, ineficazes. A situação militar era de um impasse sangrento. Milhões de homens estavam presos em um conflito de atrito, onde ganhos territoriais eram medidos em metros e as baixas em centenas de milhares. A propaganda oficial, em todos os lados, pintava quadros de heroísmo e vitória iminente, mas a realidade no fronte era de exaustão, trauma e uma constante luta contra o ambiente hostil. A moral das tropas era um fator crítico, e a visão de companheiros sucumbindo a feridas que, em outras circunstâncias, poderiam ser tratadas, minava a esperança. A medicina militar, apesar dos esforços hercúleos de médicos e enfermeiras, estava em grande parte em uma postura reativa, tentando conter as consequências de uma carnificina sem precedentes. As restrições logísticas eram imensas. O transporte de feridos do fronte para os hospitais de retaguarda era um processo lento e perigoso, muitas vezes levando dias. Durante esse período crítico, as feridas abertas eram expostas a ainda mais contaminação. A escassez de suprimentos médicos, de pessoal treinado e de instalações adequadas significava que muitos soldados não recebiam o tratamento necessário a tempo. A estrutura social e hierárquica do exército, embora essencial para a disciplina, por vezes dificultava a comunicação de problemas e a implementação de soluções inovadoras que não viessem de cima. A expectativa era de que os médicos fizessem o melhor com os recursos disponíveis, e esse melhor frequentemente se resumia a amputações para salvar vidas da propagação incontrolável da infecção. O clima político e social da época, embora distante das trincheiras, influenciava diretamente a realidade dos feridos. A população civil, alimentada por relatos idealizados de bravura, tinha pouca compreensão da brutalidade das feridas de guerra e da luta desesperada contra a infecção. A pressão para manter a imagem de um exército forte e invencível, mesmo diante de perdas catastróficas, significava que a extensão real do sofrimento e da ineficácia de certos tratamentos
era frequentemente minimizada ou ocultada. A esperança era de que a ciência moderna, com sua promessa de progresso e racionalidade, encontraria uma maneira de domar as pragas da guerra. Contudo, a realidade era que, para muitos feridos, a ciência moderna ainda não tinha as respostas. As técnicas cirúrgicas eram limitadas, focadas principalmente na remoção de fragmentos e na drenagem de pus. Os antissépticos, como o ácido carbólico e a tintura de iodo, eram eficazes em certa medida, mas não conseguiam penetrar profundamente nos tecidos necrosados onde as bactérias proliferavam. A esterilização de instrumentos era um desafio constante em ambientes de campanha. A falta de conhecimento sobre a natureza exata das infecções bacterianas e virais e a ausência de um arsenal farmacológico eficaz deixava os médicos em uma posição de impotência diante de certas condições. A gangrena, em particular, era uma ameaça onipresente e temida, uma sombra escura que pairava sobre cada ferido, transformando uma lesão tratável em uma sentença de morte ou mutilação. A guerra não era apenas um conflito de exércitos, mas também uma batalha contra as forças invisíveis da doença e da infecção. A medicina, apesar de seus heróis e seus sacrifícios, estava em desvantagem. A necessidade de uma solução, qualquer solução, que pudesse virar a maré contra a gangrena, era desesperadora. Era nesse cenário de urgência e limitação que uma observação, aparentemente insignificante e até repulsiva, começaria a desafiar as convenções e a oferecer uma nova perspectiva sobre a cura. A natureza, em sua brutalidade e simplicidade, guardava um segredo que a ciência, em sua complexidade, ainda não havia desvendado. No turbilhão da Primeira Guerra Mundial, o problema mais insidioso e visível que assolava os hospitais de campanha e as enfermarias de retaguarda era a infecção de feridas, culminando frequentemente na gangrena. Esta condição, uma forma de necrose tecidual causada pela falta de suprimento sanguíneo ou por infecção bacteriana grave, era uma sentença de morte para muitos soldados feridos. As feridas de guerra, invariavelmente contaminadas pela sujeira das trincheiras, fragmentos de roupas e solo, eram um terreno fértil para bactérias anaeróbias, como o Clostridium perfringens, o principal agente da gangrena gasosa. Uma vez instalada, a infecção se espalhava com uma velocidade alarmante, transformando um membro ferido em uma massa escura, inchada e fétida, com bolhas de gás sob a pele. O cheiro característico da gangrena era um prenúncio de desgraça, um odor que os médicos e enfermeiras jamais esqueceriam. Os sintomas eram inconfundíveis e a progressão implacável. O ferido sentia uma dor excruciante, febre alta, delírio e, eventualmente, entrava em choque séptico. A única solução eficaz que a medicina da época podia oferecer era a amputação radical do membro afetado, muitas vezes realizada às pressas, sem anestesia adequada, para tentar conter a propagação da infecção e salvar a vida do paciente. Mesmo assim, a taxa de mortalidade após a amputação por gangrena era assustadoramente alta. A visão de pilhas de membros amputados nos hospitais de campanha era uma imagem comum e desoladora, um testemunho silencioso da impotência médica diante de um inimigo invisível e voraz. O problema era percebido por todos, desde o soldado ferido que sentia a dor lancinante e via sua ferida escurecer, até o cirurgião exausto que empunhava a serra, sabendo que, mesmo com a amputação, a chance de sobrevivência era incerta. No entanto, a escala da carnificina e a urgência de tratar um fluxo interminável de feridos significavam que a atenção se voltava para a intervenção imediata, e não para a busca de soluções inovadoras para a infecção. A prioridade era estancar o sangramento, estabilizar o paciente e, se necessário, amputar. A infecção era uma consequência quase aceita da guerra, um mal necessário que se tentava mitigar com os poucos recursos disponíveis. As tentativas anteriores de resolver o problema
eram baseadas em princípios antissépticos e cirúrgicos. O debridamento, a remoção de tecido morto ou infectado, era uma prática comum, mas muitas vezes incompleta, pois era difícil identificar e remover todo o tecido necrosado sem danificar o tecido saudável adjacente. Soluções antissépticas, como a solução de Daquin, hipoclorito de sódio diluído, eram usadas para irrigar as feridas, mas sua eficácia era limitada em feridas profundas e complexas. A falta de um agente que pudesse atacar seletivamente o tecido morto e as bactérias sem prejudicar o tecido vivo era a grande lacuna. As soluções convencionais falhavam, porque não conseguiam acompanhar a velocidade e a profundidade da infecção, nem a capacidade das bactérias de se esconderem em nichos de tecido desvitalizado. O custo tangível do problema era imenso: milhares de vidas perdidas, dezenas de milhares de amputações e um número ainda maior de soldados permanentemente incapacitados, que retornavam para casa com feridas crônicas e deformidades. O impacto psicológico nos envolvidos era devastador. O medo da gangrena era quase tão grande quanto o medo da própria morte em combate. Soldados feridos viviam com a angústia de saber que uma ferida, inicialmente pequena, poderia rapidamente se transformar em uma ameaça mortal. Médicos e enfermeiras, por sua vez, enfrentavam uma frustração constante, sentindo-se impotentes diante da progressão da doença, apesar de seus melhores esforços. A imagem de um jovem soldado, com uma ferida que parecia menor, sucumbindo à gangrena em poucos dias, era uma experiência comum que corroía a moral da equipe médica. A pressão institucional e burocrática também perpetuava o problema. Os protocolos militares eram rígidos, focados na eficiência e na padronização. A introdução de qualquer método não convencional exigiria uma burocracia considerável e a superação de um ceticismo arraigado. A ideia de que uma solução para um problema tão complexo poderia vir de algo tão simples e, para muitos, repulsivo, era quase impensável. A medicina da época, embora buscando o progresso, ainda era dominada por uma mentalidade que valorizava a intervenção cirúrgica e os produtos químicos sobre as soluções que pareciam primitivas ou não científicas. Apesar de toda a bravura e dedicação dos profissionais de saúde, a gangrena continuava a ser uma chaga aberta no corpo do exército e na consciência da sociedade. A ciência, com suas promessas de erradicar doenças e prolongar a vida, parecia ter atingido um limite nas trincheiras. A necessidade de uma abordagem radicalmente diferente, uma que pudesse desafiar as noções convencionais de higiene e tratamento, tornava-se cada vez mais evidente. O problema não era a falta de esforço ou de dedicação, mas a ausência de uma ferramenta eficaz que pudesse inclinar a balança a favor da vida contra a morte por infecção. Era nesse abismo de desespero e frustração que uma observação fortuita, feita em um contexto de guerra, começaria a semear as sementes de uma revolução no tratamento de feridas. Em meio ao cenário desolador da Primeira Guerra Mundial, onde a medicina convencional lutava para conter a maré de infecções, surgiu uma figura cuja observação fortuita mudaria o curso do tratamento de feridas: o Dr. William S. Baer. Nascido em 1872, Baer era um cirurgião ortopédico americano, um homem de ciência e prática, que serviu como coronel no corpo médico do exército dos Estados durante o conflito. Sua formação e experiência o colocavam em uma posição de autoridade e respeito dentro da hierarquia médica militar. Mas foi uma experiência que desafiou todas as suas expectativas e conhecimentos, que o impulsionaria a uma descoberta notável. A história que o levaria a essa virada começou em 1917, nas trincheiras da França. Baer estava no comando de um hospital de campanha, onde a rotina era de amputações e debridamentos incessantes, uma luta diária contra a gangrena e outras infecções. Em um dia particularmente caótico, após uma batalha intensa, 2 soldados gravemente feridos
foram trazidos para o hospital. Ambos haviam permanecido no campo de batalha por vários dias antes de serem resgatados, suas feridas expostas aos elementos e à contaminação inevitável. Quando Baer examinou suas lesões, esperava encontrar o cenário habitual de infecção purulenta e tecido necrosado. No entanto, o que ele viu o deixou perplexo. As feridas dos soldados, embora antigas e extensas, estavam surpreendentemente limpas. Não havia pus, nem o cheiro fétido da gangrena. Em vez disso, as feridas estavam infestadas de larvas de moscas, os chamados vermes, ou maggots. A visão era, para dizer o mínimo, repulsiva e, para a maioria dos médicos da época, indicativa de uma higiene deplorável e de uma infecção ainda mais grave. Contudo, Baer, com seu olhar clínico apurado, notou algo crucial. As larvas estavam consumindo apenas o tecido morto e em decomposição, deixando o tecido saudável intacto e com uma aparência rosada e viçosa. Era uma forma de debridamento que superava em muito qualquer técnica cirúrgica disponível. Essa observação, feita em um momento de extrema urgência e sob as condições mais adversas, foi o ponto de partida. Baer, um homem que valorizava a evidência empírica acima de tudo, não descartou o que viu como uma anomalia grotesca. Em vez disso, ele registrou mentalmente o fenômeno, embora as pressões da guerra o impedissem de aprofundar a investigação imediatamente. A voz de Baer, como a de qualquer outro médico em meio à guerra, era uma entre muitas, focada na tarefa imediata de salvar vidas. A ideia de que vermes poderiam ser benéficos era tão contrária à doutrina médica da época que, se ele tivesse tentado introduzi-la sem evidências concretas, teria sido recebido com ceticismo, se não com escárnio. Após a guerra, em 1928, Baer retornou à sua prática no Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos. A memória daquelas feridas limpas e infestadas de larvas persistia em sua mente. Ele começou a pesquisar a literatura médica e descobriu que observações semelhantes haviam sido feitas ao longo da história, desde os tempos de Napoleão até a Guerra Civil Americana, mas nunca haviam sido sistematicamente estudadas ou aplicadas. A falta de uma compreensão microbiológica e o estigma associado aos vermes sempre haviam impedido sua aceitação. O momento decisivo para Baer veio quando ele se deparou com um caso particularmente desafiador. Um menino com osteomielite crônica, uma infecção óssea grave que não respondia a nenhum tratamento convencional. A perna do menino estava em um estado terrível, com feridas abertas e tecido necrosado. Inspirado por sua observação na França, Baer decidiu tentar o impensável. Ele introduziu larvas de moscas esterilizadas nas feridas do menino. A decisão foi arriscada e, sem dúvida, enfrentou obstáculos e ceticismo por parte de seus colegas, que provavelmente consideraram a abordagem anti-higiênica e desesperada. No entanto, a experiência prática de Baer e sua convicção de que havia algo fundamentalmente correto em sua observação o impulsionaram. Ele sabia que a chave era a esterilização das larvas, para evitar a introdução de novas infecções. O detalhe técnico que revelava o erro da medicina convencional era a incapacidade de remover seletivamente o tecido morto. As larvas, por sua vez, eram especialistas nisso. Elas não apenas consumiam o tecido necrosado, mas também secretavam enzimas digestivas que liquefaziam o tecido morto, facilitando sua remoção e, mais importante, liberavam substâncias com propriedades antibacterianas. Essa combinação de debridamento seletivo e ação antimicrobiana era o que faltava no arsenal médico. Apesar da posição de Baer como um cirurgião respeitado, a ideia de usar larvas para tratar feridas era tão radical que ele teve que superar uma barreira de nojo e preconceito. A medicina, em sua busca por asepsia e esterilidade, via qualquer forma de vida macroscópica em uma ferida como um sinal de falha, não de cura. A experiência do Dr. Baer, no entanto,
estava prestes a provar que, às vezes, as soluções mais eficazes podem vir dos lugares mais inesperados e, a princípio, mais repugnantes. A virada no tratamento de feridas, liderada pelo Dr. William S. Bayer, não foi um evento súbito, mas uma progressão metódica de observação, experimentação e, finalmente, validação. O momento concreto em que as expectativas foram quebradas e a eficácia da terapia com larvas foi inequivocamente demonstrada ocorreu no final da década de 1920, após anos de Baer refinando sua técnica e coletando evidências. A descoberta factual era simples, mas revolucionária. Larvas de certas espécies de moscas, quando aplicadas em feridas, podiam limpar o tecido necrosado e combater infecções de forma mais eficaz do que qualquer método cirúrgico ou químico da época. O evento específico que solidificou essa descoberta foi a publicação de seus resultados em 1931. Bayer havia tratado 21 pacientes com osteomielite crônica e outras infecções de feridas que não respondiam a tratamentos convencionais. Ele usou larvas de Lucilia sericata, Nader-tuti, a mosca varejeira verde, que eram cuidadosamente esterilizadas antes da aplicação. As larvas eram introduzidas nas feridas e cobertas com um curativo para mantê-las no local e permitir que fizessem seu trabalho. A cada 48 a 72 horas, as larvas eram removidas e substituídas por novas, frescas e estéreis. As reações iniciais a essa abordagem eram uma mistura de fascínio e repulsa. Médicos e enfermeiras, acostumados com a asepsia rigorosa e o uso de antissépticos, achavam a ideia de introduzir vermes em feridas algo primitivo e anti-higiênico. Havia um choque cultural e um preconceito arraigado contra a ideia de que criaturas associadas à decomposição e à sujeira pudessem ter um papel benéfico na cura. No entanto, os resultados falavam por si. As feridas dos pacientes tratados com larvas apresentavam uma melhora dramática. O tecido necrosado era removido de forma eficiente, o pus desaparecia e o tecido de granulação saudável começava a se formar, indicando o início do processo de cicatrização. A resistência inicial foi quebrada pela evidência concreta. Baer documentou meticulosamente cada caso, com fotografias, descrições detalhadas e análises microbiológicas. Ele demonstrou que as larvas não apenas debridavam as feridas, mas também tinham um efeito antibacteriano. As secreções das larvas continham enzimas que digeriam o tecido morto e, mais importante, substâncias que inibiam o crescimento de bactérias patogênicas, incluindo aquelas responsáveis pela gangrena gasosa. O impacto tangível e mensurável era inegável. Pacientes que estavam à beira da amputação ou da morte por infecção começaram a se recuperar, muitos deles sem a necessidade de cirurgias mutiladoras. A ironia da situação era profunda. A medicina moderna, com seus bisturis de aço inoxidável e seus frascos de antissépticos químicos, havia lutado por anos contra as infecções de feridas, muitas vezes perdendo a batalha. E, no entanto, uma solução veio de uma fonte que a maioria consideraria repugnante e primitiva: as larvas de uma mosca. Era um lembrete de que a natureza, em sua complexidade e simplicidade, muitas vezes guardava segredos que a ciência, em sua arrogância, tendia a ignorar. O que deveria ter sido óbvio para observadores anteriores, a capacidade das larvas de limpar feridas, levou séculos para ser sistematicamente estudado e aceito. A surpresa não era apenas a eficácia, mas a segurança do método. Baer e sua equipe desenvolveram técnicas para criar larvas estéreis em laboratório, eliminando o risco de introduzir novas infecções. Isso transformou uma observação de campo em uma terapia médica controlada e replicável. A capacidade das larvas de debridar seletivamente o tecido necrosado era uma vantagem crucial sobre o debridamento cirúrgico, que muitas vezes removia tecido saudável junto com o doente, e sobre os antissépticos químicos,
que podiam ser tóxicos para o tecido vivo. Os resultados de Baer foram tão convincentes que a terapia com larvas começou a ganhar aceitação, inicialmente em círculos médicos especializados. A comunidade médica, embora cautelosa, não podia ignorar a recuperação de pacientes que antes eram considerados casos perdidos. A terapia com larvas oferecia uma alternativa para casos intratáveis, onde outras opções haviam falhado. A virada não foi apenas na técnica, mas na mentalidade, a disposição de considerar uma abordagem não convencional, baseada em evidências, mesmo que desafiasse o senso comum e as normas de higiene. A partir desse ponto, a terapia com larvas deixou de ser uma curiosidade e se tornou uma ferramenta legítima no arsenal médico. A descoberta de Baer abriu caminho para uma nova compreensão da cicatrização de feridas e do papel que organismos vivos poderiam desempenhar nesse processo. O que começou como uma observação em um campo de batalha lamacento, longe dos laboratórios estéreis, floresceu em uma terapia que oferecia esperança onde antes havia apenas desespero. A descoberta do Dr. William S. Baer sobre a eficácia da terapia com larvas não permaneceu confinada aos corredores do Johns Hopkins. Suas publicações e os resultados impressionantes que ele obteve desencadearam uma reação em cadeia na comunidade médica, levando à expansão e à reengenharia dessa técnica aparentemente primitiva. A partir do início da década de 1930, a terapia com larvas começou a ser implementada em diversos hospitais, tanto militares quanto civis, nos Estados Unidos e, posteriormente, em outras partes do mundo. A reengenharia técnica e processual foi crucial para a aceitação e disseminação da terapia. O principal desafio era garantir a esterilidade das larvas. Baer e outros pesquisadores desenvolveram métodos para criar colônias de moscas em laboratório, garantindo que os ovos fossem desinfetados e as larvas eclodidas fossem livres de bactérias patogênicas. Isso transformou a terapia de uma curiosidade de campo em um procedimento médico controlado e seguro. As larvas estéreis eram então cultivadas em condições específicas e entregues aos hospitais em recipientes selados, prontas para uso. O tempo de implementação dessa infraestrutura de produção e distribuição foi relativamente rápido, impulsionado pela urgência de encontrar soluções para infecções intratáveis. Apesar da evidência esmagadora, houve uma resistência institucional inicial. Alguns médicos e administradores de hospitais ainda viam a terapia com larvas com desconfiança, considerando-a anti-higiênica ou não científica. O preconceito contra o uso de vermes em um ambiente médico moderno era difícil de superar. No entanto, a pressão vinha dos resultados. Pacientes com feridas crônicas, úlceras de pressão, osteomielite e, crucialmente, casos de gangrena que resistiam a todos os outros tratamentos, começaram a mostrar melhorias notáveis. A redução nas taxas de amputação e mortalidade era um argumento poderoso demais para ser ignorado. O impacto quantificável da terapia com larvas foi significativo. Em casos de gangrena, a terapia com larvas demonstrou ser capaz de prevenir até 90% das amputações que seriam necessárias com os métodos convencionais. Isso significava que milhares de soldados e civis puderam salvar seus membros, evitando a mutilação e a incapacidade permanente. Além disso, o tempo de cicatrização das feridas era drasticamente reduzido, o que liberava leitos hospitalares e recursos médicos, um fator crítico em tempos de guerra e de escassez. A terapia também era relativamente barata, especialmente em comparação com cirurgias complexas e longos períodos de internação. A mudança de mentalidade, embora lenta, foi em cascata. Médicos que inicialmente eram céticos, ao verem seus próprios pacientes se recuperarem de forma espetacular, tornaram-se defensores da terapia. A ideia de que a natureza poderia oferecer soluções que a tecnologia ainda não havia alcançado começou a ganhar terreno. A terapia com larvas não era vista como uma panaceia,
mas como uma ferramenta valiosa para casos específicos, especialmente aqueles onde o debridamento cirúrgico era difícil ou arriscado. Outras aplicações foram descobertas após a solução inicial para osteomielite e gangrena. A terapia com larvas provou ser eficaz no tratamento de úlceras diabéticas, úlceras de pressão, escaras e outras feridas crônicas que eram difíceis de cicatrizar. Sua capacidade de remover seletivamente o tecido morto e estimular o crescimento de tecido saudável a tornava uma opção atraente para uma variedade de condições. A terapia com larvas não apenas limpava as feridas, mas também promovia a angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos e a produção de fatores de crescimento, acelerando o processo de cicatrização. O legado duradouro da terapia com larvas é notável. Embora tenha havido um declínio em seu uso com a chegada dos antibióticos na década de 1940, a terapia nunca desapareceu completamente. Em vez disso, ela ressurgiu nas últimas décadas como uma forma de biodebridamento, especialmente em casos de feridas resistentes a antibióticos ou em pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia. A resistência bacteriana aos antibióticos modernos deu um novo fôlego à terapia com larvas, provando que uma solução antiga ainda tinha relevância em um contexto médico contemporâneo. A história da terapia com larvas é um testemunho da capacidade da medicina de se adaptar e de aprender com as observações mais inesperadas, mesmo que desafiem o senso comum e o preconceito. A história da terapia com larvas, desde sua observação fortuita nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial até sua aceitação como uma ferramenta médica legítima, é uma síntese poderosa de como o insignificante pode influenciar o significante. O que poderia ter sido descartado como uma anomalia grotesca, larvas em feridas, revelou-se uma solução elegante e eficaz para um dos problemas mais intratáveis da medicina de guerra: a gangrena. O legado verificável dessa abordagem persiste até hoje, com a terapia de biodebridamento, ou terapia com larvas, sendo utilizada em hospitais modernos para tratar feridas crônicas e complexas, especialmente aquelas resistentes a antibióticos ou onde o debridamento cirúrgico é contraindicado. A ironia cínica é palpável. O que deveria ter sido óbvio para observadores ao longo da história, a capacidade das larvas de limpar feridas sem danificar o tecido saudável, levou séculos de estigma e preconceito para ser sistematicamente estudado e aceito. A medicina, em sua busca por soluções complexas e tecnológicas, por vezes negligenciava as respostas mais simples e naturais. A história do Dr. Baer e sua persistência em seguir uma observação que desafiava as normas de higiene e o senso comum é um lembrete contundente da importância da mente aberta na ciência. Quantos personagens como este existiram ao longo da história, cujas observações foram ignoradas ou ridicularizadas por não se encaixarem nos paradigmas estabelecidos? A terapia com larvas é um exemplo de como a inovação pode vir de fontes inesperadas e de como a resistência à mudança, mesmo diante de evidências, pode atrasar o progresso. O contraste entre a visibilidade histórica dos grandes avanços tecnológicos e o impacto real de uma solução tão básica é gritante. Enquanto a descoberta dos antibióticos é celebrada como um marco, a terapia com larvas, que salvou inúmeras vidas e membros antes da era dos antibióticos e continua a fazê-lo, muitas vezes permanece nas margens da narrativa médica. A reflexão sobre a mudança estrutural em grandes sistemas, como a medicina militar e civil, é profunda. A aceitação da terapia com larvas não foi um processo linear, mas uma batalha contra o preconceito, a aversão e a inércia institucional. A necessidade de esterilizar as larvas, de documentar meticulosamente os resultados e de educar a comunidade médica foi fundamental para sua legitimação. Essa história nos ensina que a verdade, por mais desconfortável que seja, eventualmente encontra seu caminho
quando apoiada por evidências irrefutáveis. A terapia com larvas não oferece uma lição moral óbvia no sentido de uma fábula, mas sim uma série de questões implícitas para o observador. Qual é o verdadeiro custo da aversão e do preconceito na ciência? Quão dispostos estamos a desafiar nossas próprias noções de limpo e eficiente em busca de soluções eficazes? E como podemos garantir que observações valiosas, feitas por indivíduos comuns ou em circunstâncias incomuns, não sejam perdidas ou ignoradas? O legado da terapia com larvas é um testemunho da resiliência da vida e da engenhosidade humana. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios da guerra, quando a tecnologia de destruição superava a capacidade de cura, a observação atenta e a disposição de desafiar o status quo podiam abrir caminhos inesperados para a salvação. É uma história de como a natureza, em sua simplicidade, ofereceu uma solução para um problema complexo e de como a humanidade, eventualmente, aprendeu a aceitá-la. Se você achou esta história fascinante e quer descobrir mais sobre os segredos e as reviravoltas da história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo de onde você está nos assistindo.